Isaac Newton, cientista inglês do século XVII, publicou em 1687 o Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Aí estão enunciadas as 3 leis básicas nas quais assenta a mecânica clássica. Essas 3 leis, conhecidas mundialmente como as leis de Newton, relacionam o estado de repouso ou de movimento de um corpo com as forças que nele atuam. São válidas apenas em referenciais inerciais, aplicáveis a corpos macroscópicos com dimensões muito superiores às dimensões atómicas e que estejam em movimento com velocidade inferior à velocidade da luz. Para demonstrar experimentalmente as 3 leis de Newton, vamos utilizar uma câmara de infravermelhos e um carril de ar, no qual se podem movimentar uns carrinhos. A câmara de infravermelhos possui um conjunto de LEDs que emitem feixes intermitentes de luz, os quais são refletidos por uma fita refletora colocada nos carrinhos. O feixe refletido será, por sua vez, detectado pelo CCD da câmara. A posição da folha refletora pode ser registada até 80 vezes por segundo, o que permite determinar com precisão a posição do corpo em movimento. A primeira lei, também conhecida como a lei de inércia, diz que se não existirem forças a atuar num corpo, ou se for nula a força resultante, o corpo ou está em repouso ou está em movimento retilíneo uniforme. Vejamos uma demonstração com o carril de ar. No carrinho em repouso atuam 2 forças, o peso e a reação normal. De acordo com a lei de Newton, a resultante das forças é nula, uma vez que o carrinho está em repouso. Assim sendo, a intensidade do peso é igual à reação normal. Para que o carro deixe de estar em repouso, é necessário fazer atuar sobre ele uma força. Mas, uma vez iniciado o movimento, quais são as forças que atuam no carrinho? Considerando que a força de atrito entre a superfície do carril e o carrinho pode ser desprezada devido ao colchão de ar e desprezando também a resistência do ar, a força resultante continua a ser nula. O corpo move-se em linha reta com velocidade constante, tal como pode ser constatado através do registro realizado pela câmara. E se lançarmos o carrinho com um maior impulso inicial? O carro mover-se-á com velocidade constante de maior intensidade. A segunda lei de Newton afirma que a variação temporal da quantidade de movimento de um corpo depende apenas da força resultante a que esse corpo está sujeito. A quantidade de movimento de um corpo, ou momento linear, representada pelo vetor P, é definida pelo produto da massa m pelo vetor da velocidade do corpo v. Substituindo a expressão da quantidade de movimento na equação da segunda lei e derivando alternadamente cada variável, obtém-se esta equação. Se a massa do corpo é constante, a derivada da massa em ordem ao tempo é nula e a equação anterior fica reduzida apenas à expressão força resultante igual à massa do corpo vezes a aceleração. Apesar desta forma de descrever apenas um caso específico da segunda lei, como acabamos de ver, é na maior parte das vezes apresentada como sendo a segunda lei de Newton propriamente dita. Aplicando a equação anterior ao caso específico de uma força resultante constante em intensidade e direção, a aceleração será também constante e produzirá um aumento linear da velocidade com o tempo. O movimento do corpo é, nesse caso, classificado como movimento uniformemente acelerado. O módulo da aceleração dependerá da intensidade da força resultante e será tanto maior quanto maior for essa força. Para o demonstrar, vamos utilizar um carrinho que dispõe na parte traseira um orifício por onde é expelido o ar. Fazendo variar o tamanho deste orifício, diferentes massas de ar serão expelidas, dando origem a forças propulsoras de diferentes intensidades. Observe-se a variação parabólica na posição e a variação linear da velocidade, característicos do movimento uniformemente acelerado. A terceira lei de Newton diz que quando um corpo A exerce uma força sobre um corpo P, o corpo P exerce uma força sobre o corpo A de igual intensidade, mas com sentido oposto. Se um caminhão e um veículo ligeiro colidirem, todos concordamos que ambos exercem forças um no outro durante a colisão. Mas mais difícil é compreender, e de acordo com a terceira lei de Newton, que a força que o caminhão exerce no carro tem a mesma intensidade que a força que o carro exerce no caminhão. Observemos o registro de uma colisão frontal de 2 carrinhos. Com software, podemos determinar a força que atua em cada um dos carrinhos, introduzindo a expressão da segunda lei de Newton. Através dos resultados, podemos constatar
que as forças que atuam em cada um dos carrinhos durante a colisão são de igual intensidade, tal como enunciado por Newton há mais de 3 séculos.